Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parintam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmete Murti Beda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti 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 Om. Bom, boa noite. Estamos aqui no mantra número 5, né, do primeiro capítulo, segunda parte do Mundaka Upanishad. Então, né, anteriormente, aqui eles estão descrevendo esse mantra que fala como é a entrada de um grande fazedor de Panchamar Yagna, não necessariamente só para o caminho espiritual, mas como é a recepção desse que fez oblações, né? Então, como se fosse através dos raios do sol, estas oblações levam o sacrificante até onde reina o Senhor único dos Devas, Indra, tendo esse sacrificante, ele, no momento certo, realizado os rituais nessas chamas brilhantes. Então, essa é a tradução, né, do mantra número 5, e o Swami, como sempre, ele vai explorando os conjuntos do mantra, né? Então, a gente chegou aqui bem nas primeiras partes desse mantra, Etesho Yascharate. Vamos ver o que ele fala sobre isso, né? Então, ele começa aqui, ó. Eteshu Brajamanishu Yascharate. Charate aí não é karatê, é charate, bom, significa o quê? Suponha que uma pessoa execute esses 5 grandes sacrifícios, né? De modo formal mesmo, de acordo com o Veda, Panchamar Yagna, incluindo o Deva Yagna, que é o primeiro grande Panchamar Yagna, é o mais importante deles, oferecendo oblações, oferecimentos no fogo, a Agni. Agora, que tipo de Agni? O Agni, né, o fogo, ele tem que ser aquele em que brande a Maneshu. O que quer dizer isso? É onde existem as 7 chamas resplandecentes, estão subindo e irrompendo. Charate. Charate aí significa oblações. Então, quando essas chamas estão irrompendo, estão resplandecentes, aí charate, você oferece as oblações, né? E na hora certa e do jeito certo. Yatakalam. Então, o que acontecerá com ele após a queda deste corpo físico? Quando o corpo morre, este diva vai ser guiado por vários devatas. Que devatas, que divindades são essas? São aquelas a quem ele adorou durante o Panchamar Yagna, né? Agora, a palavra Ahotayaha significa literalmente essas oblações, esses sacrifícios. Em geral, é aquela manteiga esterificada, o ghee, né? As oblações representam os vários devatas invocados durante os rituais. Essa é a interpretação desse termo, né? Que você entende essas oblações como as próprias divindades invocadas durante os oferecimentos. Então, o que acontece? Eles acolhem esse sacrificante, né? E de um modo muito gentil, né? Por favor, venha por aqui. É como um passeio com guia. Você, por favor, venha por aqui. É como se eles o convidassem. Isso é dito na terceira linha. Yatahatamnayate Suryasha Hashmayaha, descreve o Veda. Tudo isso é baseado em quê? Né? Se é baseado em comprovações científicas? Claro que não, né? Porque está completamente fora do escopo sensorial. Então, tudo isso é baseado em descrições védicas, né? É o Veda como autoridade última. Não peça comprovação científica. Nós não podemos perceber essas coisas. Está fora do nosso escopo.
são todos reinos diferentes que estão fora da nossa percepção sensorial. Devemos lembrar que o mundo nunca está confinado ao que está disponível para os nossos órgãos dos sentidos, ou seja, o escopo de frequência, né, o espectro que os nossos sentidos alcançam, ele é limitado. Aliás, ele é bastante limitado. Isso, inclusive, está comprovado cientificamente até em relação a outros animais, né? Cães, gatos, falconídeos, insetos. O alcance de vários dos órgãos sensoriais humanos é limitado. A visão é limitada, a audição, o olfato, né? Agora, duvido que o paladar, né, que o ser humano é um guloso, inventa um monte de coisa para comer, o paladar deve ser uma especialidade do ser humano, com certeza, né? O olfato também, que vive inventando um monte de odores para serem sentidos, né? Mas a gente sempre deve lembrar isso. Mesmo que a pessoa não acredite nisso, ela usa uma função de dúvida da mente. Para que serve a função de dúvida da mente? Para isso. Para mesmo para uma pessoa cética, ela não concluir nada, né? Ah, se está fora do que eu percebo pelos meus sentidos, então não existe. Não. Uma mente bem usada vai fazer a seguinte pergunta: será? Não precisa responder, basta deixar o benefício da dúvida, né? Então, os órgãos dos sentidos têm suas limitações. E é no campo das limitações dos órgãos dos sentidos que a instrução espiritual se faz necessária, senão ela não se faria necessária, né? Ela está fora do campo de galvanização, de experiência do Jiva. Ele não consegue enxergar essa dimensão. Embora ele lide com ela o tempo todo e ela seja a natureza última dele, o treino sensorial do Jiva não permite enxergar isso, né? Então, o nosso alcance de percepção, o nosso alcance auditivo, etc., são muito limitados. E à medida que a idade avança, o alcance será ainda mais limitado. O que os cães ouvem, nós não podemos ouvir. Portanto, devemos lembrar que o mundo não é confinado ao que experimentamos. O Veda fala sobre diferentes locais, diferentes reinos, diferentes dimensões, né? Os divas são levados para eles. Por qual caminho? Esse, ó, Suryasha Rashmayaha. Shankaracharya diz que ele bota uma expressão aqui que realmente eu não consegui tradução aqui para isso. De alguma forma, isso que ele escreveu aqui, que eu não sei o que que é, deve ser convertido em tritiá, como se fosse um raio de sol. É como se o corpo sutil do Jiva ele pudesse, né, trafegar como se fosse um raio de sol. Isso aí é pela escritura, é difícil a gente saber o que que isso significa realmente, né? Então, como se fosse através dos raios do sol, esses, né, corpos sutis vão ser levados rumo aos locais superiores, os locais mais elevados. E qual é o local mais elevado? Yatra Devanam Patihi, onde reside o Senhor dos Devas. Indraha, quem é o Senhor dos Devas? É o Senhor Indra, também conhecido como Devendraha. Agora, essa palavra Adrivashaha, Adrivashaha significa residência. A residência do Senhor Indra significa o quê? É o que se entende por mundo celestial, tão presente em qualquer religião, né, que você encontra ao redor do planeta, né? Em suma, o que que na verdade é o mundo celestial? É um mundo onde você não encontra as limitações e nem as privações que você encontra aqui, né? Aqui é o parâmetro para você dizer que algo é celestial, né? Em suma, o mundo celestial é um mundo onde tudo é qualitativamente superior. Qualitativamente, a qualidade é melhor. O corpo é o melhor corpo. Não tem pressão alta, não tem excesso de açúcar no sangue, não tem problema nenhum desses. O corpo é melhor, órgãos dos sentidos melhores, melhor ambiente, melhores prazeres sensoriais. Tudo maravilhoso, né? É muito desejável isso, né? É uma tentação mesmo. É a mesma tentação que a gente tem aqui, né? Sendo infinitamente melhor em relação aqui ao Bhu-Lokaha, então fica uma maravilha, né? Tudo maravilhoso. Em relação a quê? Em relação a isso aqui.
E você não vai ter uma vida de 20 ou 30 anos ou 60, você vai ter mais de 1000 anos sem envelhecer. Muito importante. Milhares de anos onde você não precisa se preocupar com doenças degenerativas. O tempo todo jovem, jovem, jovem. Esse é o elixir da juventude. O mítico elixir da juventude é o reino celestial. Só que o reino celestial ele tem o prazo de estadia. Quando o punham se esgotar, o seu merecimento de estar lá, repentinamente, hein, você vai descobrir que está de volta aonde? A Chennai, ao Rio de Janeiro, entendeu? A Mumbai, a Recife. Você vai estar lá na fronteira, lá com a Venezuela, vai estar no Cariri, vai estar na favela da Maré, aqui no Rio de Janeiro, vai estar na África do Sul, vai estar na guerra da Ucrânia, talvez um bebê recém-nascido onde esteja caindo um míssil, né? Pois é, olha só. Portanto, você pode desfrutar totalmente até que o púnia se esgote. Essa é a descrição de Swarga Loka. Em outras religiões, fala-se sobre o céu eterno. Aí agora vai vir a grande diferença do Veda para todas as outras religiões. Para o Veda, simplesmente não há céu eterno. Não há nada disso. O Veda diz para você assim: não, é transitório também. Ah, mas vai durar muitos milhares de anos. Sim, mas um dia acaba. O Veda não leva fé, não acredita no paraíso eterno. O tal do paraíso, né, que é relativamente eterno a esse, também se trata de um locar, também é eterno, também não é eterno. Você pode aproveitar, mas somente com o visto de entrada você consegue voltar lá. E qual é o visto de entrada? Mais punham. Esses são todos os benefícios materiais de Panchamarriyagana. Pronto. Então a escritura encerrou. Ela disse assim: sabe por que esse pessoal faz esse muito sacrifício? Para isso, para ter mais um benefício superlativamente superior a esse aqui desse planeta. Mas, tal como os benefícios desse planeta, são benefícios materiais também e vão acabar. Não há paraíso eterno, né? Então, esses que são os benefícios materiais, quando o indivíduo faz esses 5 grandes rituais, tendo em vista o quê? Tendo em vista receber punyam, mérito espiritual. Esse é o máximo que se consegue aqui. O máximo. É você passar 1000 anos, né, no reino de Indra, para depois, quando o seu punho acabar, você é instantaneamente deportado de lá, né? Não tem alfândega, não tem nada. Você sai mesmo. Sai instantaneamente. Então, dito isso, né, o que não é interessante para uma visão dual do Vedanta, não é interessante para as visões Bhaktivedanta. Por quê? Porque o grosso dessas visões duais que se valem do Vedanta, usam inclusive a parte final dos Vedas para tentar confirmar isso, é que os Upanishads acabam não confirmando isso. Eles têm que dar vários piruetas para te dar a entender que um Upanishad está falando de uma relação eternamente dual. É muito difícil. Fica um convencimento complicado. Eu já tentei ver alguns argumentos assim, é muito difícil sustentar isso, né? Até porque na própria escritura, o que é que o professor está dizendo? Está dizendo que isso vai se esgotar. E quando você tem uma eterna relação entre você e o Criador, ela é dual, né? Você está lidando com algo, né? Você está usufruindo de algo que é uma relação, né? Então, é por isso que esse pessoal da área Bhakti tradicionalista, eles realmente não gostam, realmente a palavra é não gostam do pessoal que segue essa linha do Vedanta, né, de Sri Shankaracharya, que é o Vedanta ortodoxo, não dual, upanishádico, como eles dizem. Eles não gostam. Isso aí eu descobri lá uma vez que eu estava na Índia, que o monge-chefe lá de um ashram me falou isso. Disse: olha, eles não gostam da gente mesmo. Não temos nada contra eles, mas eles fogem da gente e execram a gente como se a gente fosse algo demoníaco. Por quê? Porque está mostrando que essa relação que é apresentada como a coisa última de uma relação dual, na verdade, ela é temporária.
Esse é que é o problema. Por isso que dá esse racha todo, essa briga tremenda. É uma relação temporária, né? Ela acaba. Então, não procure compreensão dessa visão, né, última do Vedanta, que seria o Vedanta não dual. Não procure compreensão disso por parte de uma pessoa muito comprometida com uma estrutura Bhakti fixa, né? Porque você estaria afrontando algo dela que é extremamente importante, né? Por isso que Krishna diz para a gente não ficar forçando nada em cima das pessoas. E é por isso que o Vedanta não faz divulgação de nada dele. A pessoa se aproxima do Vedanta, mas você não vê o Vedanta fazendo proselitismo de si mesmo, né? É por causa dessas características. Uma profissão de fé dual, ela tem um peso muito forte para a pessoa, né? Se um dia ela quiser sair dali, como foi o caso aqui do Shaunaka, que procurou o Anguirás, né? Shaunaka era um Bhakti, né? Era um yogi, né? Versado em quê? Fundamentalmente no Karma Yoga. Então, ele procurou o professor, né, não dual. É assim que ocorre, não se faz propaganda. Você vê lá na Shaunaka, reconhecido como um grande yogi, um grande karma yogi, foi ter com Shaunaka, foi ter com Anguirás, quer dizer. É assim que ocorre, né? Porque é esse tipo de crença, que muitas vezes é respaldado por várias experiências místicas, tem um peso muito, mas muito, muito, extremamente forte. Então, não é bom a gente ficar mexendo com essas coisas mais profundas das pessoas, né? Se for uma hora, a pessoa vai, como está ocorrendo aqui nesse Upanishad. A história é essa, né? É um grande ritualista que uma hora ele quer saber o que, que tem além daquilo. Então ele faz uma pergunta fulminante, né? Ele já está interessado nisso há muito tempo. Dá para ver pela pergunta dele, pela qualidade da pergunta dele, né, que ele estava interessado nisso há algum tempo. Então, tem um peso muito forte isso, você dizer que toda essa relação aqui, experiencial, mística, ela tem um tempo de duração. Isso é muito pesado para quem investe muito fortemente numa eterna visão mística dual. Tem um peso muito forte, tá? Por isso que nessa hora ele disse aqui, esses são todos os benefícios materiais, que muitos chamam de benefícios espirituais. Para o Swami Paramartananda, isso claramente não é um benefício espiritual de Panchamarryagna, né? Essa frase aqui dele dá muito pano para manga e muito pano para briga, né? Então, vamos ter muito cuidado com isso. Vamos agora para o mantra número 6. Agora é a recepção que esse indivíduo encontra nesses ambientes superiores, né, que também encontra respaldo em várias outras religiões, né? Em geral, esses ambientes eles refletem a egrégora da religião, né? Com os personagens dos credos de cada área do planeta, etc., da época. Mas é muito parecido mesmo. Dizendo, venha, venha, falando palavras agradáveis, como este é o seu merecido, merecido, hein? Caminho virtuoso que o conduz ao céu. E adorando quem? Os sacrificantes, né? O corpo sutil sacrificante, as oferendas cintilantes, os devatas, levam esse sacrificante através dos raios do sol. Então ele está entrando aqui no que a gente chama de paraíso. A Upanishad fornece mais algumas descrições incidentais, factuais. Aí, de novo, Sômina não é uma coisa muito grande, mas o que são? São as glorificações, né, finitas da vida celestial. Ressaltando que, mesmo que você tenha saído de Bhuloka para Devaloka, mesmo que você tenha saído daqui da Terra para Devaloka, mesmo que você tenha ido como um imigrante, qual é que vai ser o tratamento que você vai ter lá? Pois é, aqui nesse nosso planeta, Ibhu-Loka, existe esse problema. Quando você vai se estabelecer em outros países,
Se você fosse comparar com os cidadãos locais, você consegue apenas um visto de residência. Demora muito para você pedir uma cidadania e tem que preencher várias características, né? Vários pré-requisitos. E, às vezes, em alguns países, você é tratado como permanentemente como um cidadão de segunda classe. Essa que é a grande verdade. As promoções, né, a valorização que é dado por esses migrantes também não são dadas adequadamente. Naturalmente, pode se perguntar: no céu haverá cidadãos? Quando eu for lá, como eles vão me tratar? Isso é um grande problema para o sacrificante, né? Mais uma coisa para ele ficar entretido. Então é dito: sem problemas, você será bem-vindo, porque lá não faltam recursos. É vasto e tudo há em abundância. Ao contrário daqui, né, que a gente não tem uma distribuição das riquezas, né, do local. Você tem privilegiados, você tem escassez, bem diferente daqui, onde a gente tem que lidar com esses problemas. O Veda descreve tudo isso vividamente. Você é bem-vindo e você fica confortável. As oblações brilhantes que representam os devatas adorados durante o karma. Não, você é bem-vindo e fica confortável. Você pode aproveitar até se fartar, né? Aqui, o que que a gente continua, né, com o mundo celestial? A gente continua tendo o Bhokta, aquele que recebe os benefícios de suas ações, né? É uma espécie de experienciador o quê? Do resultado dos sacrifícios que ele fez. Então, estruturalmente, em termos de funcionamento, não é muito diferente do Ahankara, da parte egóica do corpo sutil, que realmente se comporta da mesma forma. No fundo, é o mesmo Ahankara, só que agora ele está trabalhando numa outra dimensão, mas o mecanismo de ação é o mesmo. Vocês estão reparando isso? Ele está procurando o quê? Ter agradabilidades, prazeres. Né? Ele está procurando ter aí o quê? Um corpo sutil agradado. São experiências agradabilíssimas. Né? Tem até umas potências que tem no Veda, sabia? O quanto é mais prazeroso o reino mais elevado. É um 10 elevado a não sei quantos números de potência em relação ao máximo de prazer na Terra. Mas o parâmetro é o mesmo, é a satisfação daquela unidadezinha, daquele divazinho. Né? Então, você pode aproveitar até se fartar e aproveitar bastante. É tudo muito bem descrito e de forma expressiva. Aí ele continua, né, falando aqui, usando as palavras do mantra. Survar Chashaha Ahutayaha, as oblações brilhantes que representam essas divindades adoradas, né? Os devatas adorados, durante o karma. O que que eles falam? É, ele aqui está descrevendo, né? Quem é que recebe ele? Esses termos se referem a essas oblações brilhantes que representam as divindades adoradas durante o karma. Arrotayahá significa literalmente oblações, mas aqui representa os devatas adorados através de oblações. O que é isso? Survachasaha, que são os devatas muito, muito brilhantes, estão todos aonde? Eles estão te recepcionando, né? Há um locus ali indefinível, né, celestial, que é tipo um local de recepção. Então, logo você entra com um lindo corpo celestial, o que eles dizem? Como nas recepções de casamento, eles também têm o panir, né, que é aquela massa que eles servem lá na Índia, e eles falam essa palavra aqui, erri, bem-vindo, você é muito bem-vindo, né? Dizendo isso, aí ele fala aqui, como é que o corpo sutil chega lá, né? Através dos raios do sol, né? O Yajamana, o Karmi, aquele que faz karma, aquele que fez o Panchamaryagna, aquele que ofereceu as oblações, que estava procurando punha espiritual, é, eles os levam às casas celestiais, né? Há um loco celestial para eles.
Todas as casas também estão prontas. Não são casas comuns. São fantásticas casas mobiliadas, lindas. É um céu, né? Em relação à Terra, é um céu. Pelo menos imaginemos, mesmo se não formos lá. Você pode visualizar. Não é um quarto na rua Ranganathan, terceiro andar, um apartamento tipo caixa de fósforos, como é lá na Índia. Não é pequeno, são construções de 100 pisos. Todas as mansões palacianas estão disponíveis para todos. E eles, o que que eles fazem? Né? Esses devatas glorificam o sacrificante, o Yajamana, dizendo: você fez maravilhosos karmas, lembra-se? Você fez maravilhosos oferecimentos a nós. Esse benefício ele obtém. Por quê? Porque através de Panchamariyagna ele não beneficiou apenas a si mesmo. Isso é importante, né? O Panchamariyagna, mesmo que o indivíduo ele vise somente um punho espiritual, devido à natureza dos rituais e à atitude que se tem diante desses rituais, eles espalham benefícios em relação ao ambiente, né, onde o indivíduo se encontra, né? Porque a base da adoração do Panchamariyagna não é pessoal, embora possa ser capitalizado para um punho espiritual privado, pode ser capitalizado para isso. Mas a base não é. Se você recordar os Panchamariyagna, você vai ver que são todos oferecimentos onde não entra necessariamente a pessoalidade. E isso é contado também, né? Por quê? Veja, o Panchamariyagna, ele é uma contribuição para o cosmos inteiro, né? Porque você fez contribuições nobres, você é honrado. Eles glorificam o sacrificante. Eles dão um prêmio pelo conjunto da vida, né? É uma avaliação pelo total. Pronunciando palavras exaltadas e oferecendo honra e respeito. Eles dizem: Eshavaha Punyaha Brahmalokaha. Brahmalokaha aqui significa Swargaloka, é o reino onde ele está. Isto é seu. Não se veja como imigrante, sinta-se em sua própria casa. Imediatamente é-lhe dada a cidadania. Não há necessidade de esperar pelo green card, né? Do mesmo jeito que quando você sai, não é esperado por uma deportação que demora um tempo, é automático também, é tudo automático. Não, é direto, a cidadania é direto, né? Brahma lokaha sukrito. Sukritaha significa isso foi conquistado através do seu punha, então é merecido. Então, olha que coisa interessante, né? Mesmo por isso que o Swami disse que Panchamariyagna é importante, né? Porque mesmo que o sacrificante não alcance a dimensão do ritual, ele causa benefícios, né, a nível inteiro, né? São benefícios em todo o entorno dele. Então, querendo ou não, ele causa esse tipo de benefício. Consegue o mérito próprio e, ao mesmo tempo, né, ele causa um benefício que é reconhecido nessas dimensões. Então, de fato, esses bons locais que ele está lá é mérito, é como está dizendo o mantra aqui, né? O mantra 6 está dizendo, né? Este é o seu merecido caminho virtuoso que conduz ao céu. Você merece, né? Então, realmente, é um bem que se causa, né? Agora, ele vai começar a avaliar, a escritura vai começar a avaliar por que que isso é transitório. Então, ela vai agora descrever como é a estrutura desses rituais e qual é a base do ritual. A escritura vai mostrar que a base do ritual ela é uma base que não é permanente, é uma base impermanente, né? É uma base finita, limitada. E é por causa disso, exatamente por causa disso, que ela não oferece um benefício ilimitado permanente. Então, olha o que, que diz o mantra número 7. Os 18 fatores do sacrifício, pensa ali no Agnihotra, aquele que a gente viu lá em cima. Se é um Agnihotra tradicional, bem bancado por um sacrificante com posses, são pelo menos 18 fatores, né? A gente vai ver quais são. Os 18 fatores do sacrifício, né, são finitos.
Cada um deles é como uma débil jangada, e o karma inferior, conforme descrito no Shastra, na escritura, subsiste neles. Esses ignorantes, pela primeira vez, a escritura está dizendo que isso é ignorância, né? Isso aqui não é o comentário do Paramartananda, né? Isso aqui agora são as palavras que são proferidas pelo professor Rangiras. Esses ignorantes, né? Eles ignoram a verdade. Esses ignorantes que se deleitam nisso como algo que leva à bem-aventurança, obtêm seguidamente o quê? O declínio e a morte. Eles entram no ciclo do próximo nascimento e a próxima morte. Veja, quando ele diz aqui, os 18 fatores do sacrifício são finitos. Ele está dando a natureza desse sacrifício, ela é finita. E vai gerar um resultado que é finito. Por quê? Porque cada um dele é frágil. É frágil por quê? Porque é finito. E o karma inferior, por que que ele chama isso de karma inferior? Né? Porque isso está em curso ali no que ele chama de aparavidya, que é o conhecimento inferior. É o conhecimento que não se compara ao paravidya, né? É o conhecimento ligado aos fenômenos do mundo. Nesse caso, um conhecimento espiritual. Aqui entende-se em si o Karma Yoga como uma prática de aparavidya, é uma prática dita pela escritura como inferior. Por quê? Porque não leva à liberação. Por isso que ele chama de karma inferior. Isso não está querendo dizer que é algo depreciado, não. É só em relação a paravidya, que é o conhecimento superior. E aí ele está dizendo assim: qual é a base de eu dizer isso? Conforme está descrito no Shastra. O Shastra está dizendo que isso é a paravidya. E veja bem, os 18 fatores do sacrifício são finitos. E o karma inferior subsiste neles. Esse tipo de ação, né, que está no escopo de aparavidya, ele se baseia nesses fatores finitos. Agora ele tá linkando o resultado desse oferecimento e o próprio oferecimento à natureza dos fatores que participam desse oferecimento. Ele está dizendo, ó, toda essa ação, tá? Por que que ela é dita inferior? Porque ela está apoiada em fatores inferiores. Por quê? Porque são fatores mesmo, são finitos. É isso que ele está querendo dizer. Sem esses fatores inferiores, você não tem o karma performado aí conforme o Veda Purvabhaga, porção anterior dos Vedas. É exatamente sobre isso que a Escritura está falando. Essa é a primeira crítica que eles estão falando. Eu não tenho como obter um resultado ilimitado se os fatores são limitados. Por quê? Porque o que eu estou fazendo subsiste nisso, se apoia nisso, nessa limitação. Então, como é que vai dar um resultado ilimitado? Aí já vem, ele começa a falar dos primeiros limites, não é? E aí agora ele chamou, finalmente, o sacrificante, né, como um ignorante. O ignorante é pejorativo? Não, ele está ignorando, né, o que diz respeito, ele está ignorando o que está no Vedanta, né, no final dos Vedas. Ele não está enxergando, ele não tá aventando essa possibilidade. Esse ignorante está muito longe de Shaunaka, que fez um questionamento sobre isso, né? Ele não está entendendo isso. Ele está, na verdade, visando a própria bem-aventurança, né? Embora seguindo uma prática ritualista obrigatória, prescrita pelas escrituras. Por quê? Porque ela dá benefícios gerais, mesmo quando feita com esse objetivo só. De eu querer uma eterna bem-aventurança, né? Um eterno prazer. No fundo, é isso que está acontecendo aqui. E o que acontece? Isso aqui não libera eles. Eles continuam nesse ciclo de nascimento e morte. Tá? Bom, que diz o Swami? Quando uma pessoa executa o Panchamar Yagna assim, desse jeito, com essa visão, eu disse, o que ele disse? Ele disse que o Panchamar Yagna funciona como um karma versátil. Né? Quando uma pessoa executa o Panchamar Yagna assim, eu disse,
O Panchamarriyagna funciona como um karma versátil. Por que que ele é versátil? Porque ele cumpre, né, e na verdade pode cumprir, ele já cumpre várias funções. E se o sacrificante está bem instruído, ele pode cumprir várias funções para os sacrificantes também. Veja, o Panchamarriyagna não apenas proporciona prosperidade material, o local celestial, sentido de harmonia, etc. Tudo isso é prosperidade material, em última análise. Ele proporciona gradualmente um crescimento interno também. Mesmo quando você o executa para benefícios mundanos, tipo um Avantara Palam, o que que é isso? É um fruto secundário, não é o fruto fundamental que se procuraria no sacrifício desse. É o quê? É um benefício material. Como subproduto, esses karmas também proporcionam um crescimento interno, né? Um amadurecimento interno. O que que é amadurecimento interno? É discernimento, viveka, vairagya, né? Desapego. E quando esses sacrifícios forem feitos exclusivamente para o benefício espiritual, aí sim, aí eles vão proporcionar muito, muito aprimoramento. Este refinamento vai ajudá-lo a compreender a natureza do karma, a natureza do limite da ação. Karma significa atividade, seja o karma mundano ou o karma religioso. E isso vai incluir as upassanas também, que são as meditações de cunho devocional. Mas isso ele vai tocar lá na frente, acho que lá pelo verso 9, 10, 11. Por enquanto, a gente está aqui nos karmas, né, de natureza física, os oferecimentos ritualísticos. Todos os karmas e upasanas têm vantagens. Eles vão trazer realmente benefícios maravilhosos. Mas todos eles têm o outro lado, têm o reverso. Eles têm as suas limitações também. Inicialmente, a pessoa, né, o sacrificante, o karma yogi, vê apenas um lado do karma, por causa da imaturidade. Que imaturidade? Imaturidade espiritual. Mas, à medida que a pessoa se torna cada vez mais madura, através exatamente da prática desse sacrifício, porque ela vai ver a finitude desses resultados, ela vai compreender as limitações do karma. Quais são as limitações do karma? Nós vimos na introdução que eu dei, lá no comecinho. E isso devemos lembrar aqui. O karma produzirá karma palam, vai produzir o fruto originário da ação, né? Vai dar um resultado isso, né? Aí ele botou uma frase aqui, vamos ver o que isso aqui quer dizer. Ó, ele está comentando aqui, ó, Kaika Vatika Manasakarma Trayam. Isso aqui é a tríade dos karmas. Lembra lá anteriormente, quando ele falou isso? Quais são os três karmas a nível de interesse do Veda? Ó, é o karma físico, que é o que a gente está vendo aqui, o karma verbal também, e o mental. O mental vai ser ao passar. Então, ele está lembrando isso aqui agora. Ó. Vocês lembram disso? Ó. Quais são as limitações do karma? Vimos isso na introdução. Estamos falando aqui dos três karmas, a tríade dos karmas. São karmas físicos, verbais e mentais. O que é que isso vai produzir? Vai produzir o benefício triplo. Que benefício triplo? É o benefício verbal, é o benefício físico, o benefício mental. Está aqui, ó. Quais são os três benefícios? Artha pode dar muita riqueza, o benefício material. Kama, por causa da riqueza, você pode ter todos os prazeres. Isso é chamado de kama. Não somente isso. Agora vai produzir dharma ou punyan, vai produzir mérito, devido aos quais você pode obter também prazeres celestiais. Então, esses são os limites, né? O limite é a riqueza, é o prazer e os méritos que vão te levar ao gozo das delícias celestiais. Todos estes são benefícios, né, do karma, são os frutos do karma, o karma palam. Esses são os benefícios positivos do karma palam, mas todos eles também têm deficiências intrínsecas
que é importante aí falar de intrínseco? É porque é assim, é isso que ele está querendo dizer. É da natureza do karma gerar isso. Gerar a tríade dos benefícios e gerar a tríade dos defeitos. Quais são? Você se lembra? Lembra dos doshas? Qual é o primeiro dosha? Né? Durkha Miristattvam. Todos os prazeres também estão igualmente misturados com dor, porque a sua aquisição envolve dor, envolve sacrifícios, por causa da forte concorrência. Meu Deus, conseguir a admissão no LKG custa de 2 a 5 lakhs, que é uma fortuna. A competição é tanta. Na verdade, as crianças não podem desfrutar a infância. No sétimo ano, já tem treinamento para o IIT, portanto, em todos os lugares, competição e mais competição. É um estresse. A aquisição é dolorosa. Depois disso, a manutenção equivale à dor também. É enquanto o marido e a esposa estiverem, como é que é? Equivale à dor. Manter relacionamentos em si é doloroso. Alguém disse jocosamente: o que é uma família unida? É enquanto o marido e a esposa estiverem juntos. E por quanto tempo? Aquele velho dilema, né? Não sabemos. Isso que é a família unida. Nunca se sabe o que é uma família unida, quanto tempo ela vai durar. Tudo que temos, precisamos nos esforçar para preservar. A dor da preservação. E apesar dos esforços, veja bem, apesar dos esforços, tudo que conseguimos adquirir, aí o só me faz uma brincadeira aqui, é adquirido pelo tempo. Ou seja, o tempo leva embora. É posse do tempo. Karma é finito. Karma, palam, também é finito. Portanto, vem com a data de fabricação e abaixo também vem o prazo de validade. Você vai para Swarga Loka, vai ter data de validade. Você vai para Brahma Loka, lá também. Ó, na Gita, oitavo capítulo, verso 16, o Krishna fala isso, ó. Ó, Arjuna, todos os mundos, até mesmo o mundo de Brahma, estão sujeitos ao renascimento. Né? O top, né, do mundo celestial também está sujeito ao renascimento, quem vai para lá. Portanto, também é doloroso perdê-los. Quanto maior o prazer, maior a dor. A dor é diretamente proporcional ao prazer quando este é perdido. Todos os karma palans têm dukkha miristatuam dosha, né? Tem esse defeito que vai ocasionar o quê? É ligado a você estar sempre envolvido com dor, mesmo na hora de lidar com o prazer, né? Dukkha seria dor, seria incômodo. Então, sempre tem esse defeito da dor. Uma pessoa descobre isso no apagar das luzes aos 90 anos. Algumas pessoas precisam passar por vários Jamas, nascimentos, para descobrir essa verdade. Né? A pessoa ela é surpreendida quando ela vê que a vida dela foi embora. Ela vê, caramba, é isso, né? Foi-se. Né? A pessoa descobre isso no apagar das luzes. É uma das coisas que a educação espiritual pretende evitar no Diva, é isso. É que isso não seja descoberto quando for tarde demais, ou seja, quando você não conseguir mais reverter o tipo de programação que você está usando. Ou seja, você vai continuar com prompt de medo e desejo. Mesmo sabendo disso, já nessa idade, o seu prompt de ação vai continuar condicionado pelo medo e pelo desejo. Esse que é o problema, né? Então, vimos o primeiro dosha. Agora vamos nos lembrar do segundo. Atritikaratuan. Qualquer coisa que você possa adquirir, há sempre um vizinho. Ou seja, nós vamos comparar o inferno, o demôniozinho da comparação, o capetinha. Eu tenho uma casa de 2 quartos, como ela é linda. Apenas dois, mas o vizinho tem uma de 3. Eu comparo. Portanto, fica o capetinha, né? Puxa, como é que seria se eu conseguisse isso, né? Eu tenho que conseguir isso. Se for assim,
Se eu conseguir uma de 3, então agora eu preciso uma de 4/4. Se eu conseguir isso, eu vou precisar de uma cobertura. Você pode continuar indefinidamente assim. Seja qual for a quantidade que você adquirir, não há contentamento, porque é uma jornada nas formas. Olha só, é uma jornada em formas, do finito para o finito. Só que as formas apresentam uma variedade infinita. Olha que armadilha medonha. É medonho isso. Ó, uma antiga namorada minha, que virou uma amiga minha, eu tenho muito contato com o irmão do antigo marido dela, do pai do filho dela. Ela se casou com um bilionário e vive com ele num triplex ali de frente para o Central Park, lá em Manhattan. E esse amigo meu entrou em contato com o atual marido dela, uma vez ou outra, e eu perguntei, puxa, como é que é o cara? Ele disse, o cara é muito insatisfeito, ele acha que ele tem que ter bem mais. Um bilionário, o que que ele quer? No dia que ele tiver o Empire State só para ele, aquele parque todo só para ele vai querer mais, vai querer a ilha toda, depois vai querer o estado todo. É indefinido, é uma jornada no finito para o finito. Só que o finito se apresenta com uma infinitude de formas e variações. Não tem como parar isso. O infinito nunca pode ser gerado por karma, porque o que se consegue é finito, é impermanente. Então, aí vem a tristeza. O karma palan, né? O fruto da ação, ele é finito ou infinito? Ele é finito, acaba. Então, teremos descontentamento, insatisfação. Sempre eu quero ser diferente do que sou. É a luta para ser diferente do que sou agora. Isso é o samsara. Isso é chamado de atriptikaratva dosha. É exatamente isso aqui. Sempre insatisfeito. Sempre. Aí, isso é um defeito, mas é inerente a uma personalidade? Não. Isso é inerente à ação perpetrada por um suposto agente, que a gente chama de ego, né? É aplicável a qualquer jiva. É sempre assim, não tem como não ser assim, né? Por isso que ele diz que é inerente à ação, a natureza da ação, a natureza dessa experiência tem essas características. Qual é o terceiro dosha? Bandhakatvam. Tendo desfrutado de certo padrão de vida, isso é um aluno falando por ele. Swamiji, eu dirigi tanto naquele carro que não conseguimos pensar no Maruti. Vocês sabem o que é Maruti? Maruti é um carrinho da Suzuki, é um carrinho super popular lá na Índia. Ele é baratíssimo. Ele seria equivalente aqui a uns R$ 9.000, 11.000, né? E ele é produzido em massa, a ideia é essa mesmo. Na verdade, o Maruti ele é voltado para o público indiano. Então, esse é um aluno falando para ele, ó, Swamiji, eu dirigi tanto naquele carro que não consigo pensar no Maruti. Nós nos acostumamos a certos padrões. Sem isso, sem esse carro, não consigo nem imaginar minha vida. Como é que eu vou voltar a dirigir aquela fumbequinha, né? Consequentemente, o que que eu tô? Ele está viciado. Eu estou viciado nisso. Eu passo a depender dessas condições. Então, através de todos esses esforços, qual foi o meu grande ganho? Eu passei de dependência para mais dependência. Parabéns, parabéns. Realmente é um grande fazedor de ações. Não há como sair de Bandha para Moksha. Estou indo de um Bandha para outro Bandha mais forte. Anteriormente, eu exigia 5 condições para ser feliz. Agora eu já tenho tantas coisas, mas todas essas condições precisam estar numa condição ideal. Se não for daquele jeito certinho, daquele que eu quero, caso contrário, vem uma irritação. Tudo está bem, mas falta uma coisinha. Um sujeito assim, como é que ele vai vivendo, hein? Ele vai vivendo tenso. Uma alta irritabilidade se torna condição. Isso também é chamado de progresso. A pessoa tem que pensar muito sobre isso, né? A vida está progredindo, eu estou ficando mais irritável, né? Dito isso, o que é o terceiro dosha? Bandhaktavan, escravidão. Essas são todas as limitações do karma palan ou karma.
né? Que limitações elas são inerentes. Não há como escapulir delas no âmbito da ação e seus frutos. Você tem dúvida? Estuda isso, estuda você, estuda seus amigos, as notícias de jornal, você sempre vai ver isso aqui. Sempre vai ver, de diferentes formas, diferentes contextos, mas em resumo, você sempre vai conseguir enquadrar aqui nesse mapa, nesse croquis aqui que que o Vedanta traça aqui. Todo ser humano precisa, tem que, é fundamental que ele descubra esse fato. Só então o paravidyā, o conhecimento superior, vai se tornar relevante. Enquanto isso não for descoberto, a pessoa não vai ter discernimento, né? Não vai ter viveka, não vai ter desapego, vairagya suficiente para apreciar o conhecimento superior, aquele que leva à descoberta da sua verdadeira natureza. Ele não vai dar importância. É preciso compreender as limitações do karma palam e da prosperidade material. A limitação deve ser descoberta. Só então a espiritualidade se tornará relevante. Essa frase é uma frase que a pessoa deveria lembrar dela quando acorda, no meio da manhã, quando vai almoçar, no meio da tarde, quando o dia está se pondo, né? Quando a noite está chegando, no meio da noite, antes de dormir, a limitação precisa ser descoberta. O que quer dizer precisa ser descoberta? A pessoa precisa compreender profundamente os problemas da limitação da ação na vida dela. Só então que ela vai prestar atenção na espiritualidade, só então que ela vai levar em conta a possibilidade de uma existência de outro modo. Só nisso, só quando realmente essa compreensão se tornar profunda. Muitas vezes a pessoa ela tem um certo interesse na espiritualidade, mas é um interesse meio que camuflando, né, ainda uma chance que ela tenta ver na ação, no resultado da ação, né? Ou seja, ela quer saber de uma espiritualidade que confirme para ela que ainda há algo a se ganhar na ação. Muitas vezes isso aí ocorre, é quando a pessoa interpreta pessoalmente, de um modo muito enviesado, esse conhecimento disposto aqui. Por exemplo, pode ocorrer em outros ensinamentos também, né? Ela tende a fazer um viés para justificar, né, por que que ela se interessa por determinada coisa. Ah, eu me interesso nisso porque isso tem implicações espirituais. Nada material tem implicações espirituais, a não ser você entender que aquilo ali é provisório, né? Qual é o discernimento básico que o Vedanta fala? O que é discernimento para o Vedanta? É você conseguir discernir o que é impermanente do que é permanente, né? E todo o resultado das suas ações, ele é impermanente, né? É disso, é desse discernimento que o Vedanta fala. Não há concessões aí. É algo meio radical. E isso não se encontra só no Vedanta. Se você se aprofundar em qualquer tradição não dual, não há tergiversação quanto a isso. Não há negociação, tá? Não há negociação. Não há como você obter algo, né, que seja permanente através da ação. O que está querendo se dizer é que através da ação você não pode encontrar o reflexo da plenitude que você já é. Pronto. Esse que é o grande resumo dessa história toda, né? Não há na ação como você encontrar isso. Não há esse reflexo que te garanta, que te convença. Não existe isso. A pessoa pode inventar um monte de explicação, dizer que tal coisa é importante, no fundo não é. No fundo, se ela olhar bem, não tem a relevância porque não é permanente. A não ser que você chegue a uma compreensão final, onde encontre tudo isso como você mesmo. Mas aí você não vai estar interessado em obter nada. Você vai o quê? Vai ficar obtendo você mesmo? Você mesmo você já reconheceu, né? Então já não é mais o motor da sua vida, né? Então a limitação
ela precisa, deve não é a palavra certa, ela precisa obrigatoriamente ser descoberta de um modo profundo, inquestionável na vida do estudante. Só então ele vai olhar com a devida atitude para a espiritualidade, para o ensino do final do Veda aqui. Só então ele realmente vai apreender a totalidade desse ensino e a importância dele. Portanto, nestes versos, a Upanishad nos educa, é uma educação espiritual, é um ensino. A Upanishad está nos ensinando sobre as limitações do karma e karma palam. Ela está dizendo que a nossa vida material ela é, em si, por definição, intrinsecamente limitada. Sempre. Sempre quando? Sempre. Ah, mas tem tal XY. Não, não, não é nada disso. É sempre. 100% é isso, 100%. O tempo todo. Só isso. Não há negociação. Não há como você tentar tornar algo permanente, algo impermanente como permanente. Não tem como. Não, não funciona assim. Não é assim a natureza desse tipo de experiência. Por isso que ele bota aqui, ó, palavras muito fortes. São palavras muito duras para as ilusões de um diva, muito duras. Isso aqui está despedaçando qualquer ilusão que o diva tenha em relação ao conhecimento que ele pode ter, em relação à família, a filhos, a ideais, a méritos. É muito grave isso que ele está dizendo aqui. É muito forte, por isso que ele botou palavras muito fortes. Até o shloka anterior falava-se das vantagens do karma, agora as desvantagens. Por exemplo, olha uma roseira. Primeiro, nós falamos da flor rosa. Por que que você olha para uma roseira? Porque ela tem flores rosas, não é? Não é porque ela tem flor? Entretanto, quando você vai pegar uma flor, você tem que ter muito cuidado. Porque agora estamos falando sobre o quê? Os espinhos. Os espinhos são inerentes à experiência de botar a mão naquela flor. Por trás de cada flor que você for pegar, lá estarão eles te espetando. Atenção! Isso quer dizer que para chegar ao absoluto, você precisa conhecer esses dois lados do mundo relativo. Eu vou trocar deve por precisa. Em inglês, às vezes, eles usam should, mas é precisa. Você precisa conhecer os dois lados do mundo relativo. Como é que o Vedanta trata os dois lados do mundo relativo? São as três coisas boas e os três defeitos. Você precisa conhecer esses dois lados. Como é que eu vou conhecer esses dois lados vivendo, vivenciando, acumulando experiência na vida? Até que essa experiência se torna o quê? Um conhecimento. Você passa a conhecer, você diz, caramba, toda experiência é assim, cara. Eu não tenho como ter uma experiência puramente boa. Ou naquela hora, ou mais cedo ou mais tarde, eu vou ter problemas. E vai mesmo. Inevitavelmente você vai ter problemas. Inerentes ao quê? Aos fatores da experiência. Que nem os fatores do sacrifício. Como é que são os fatores do sacrifício? São frágeis como jangadas. Você vai usar uma jangada para atravessar um oceano? Você não tem como, né? Esses são os fatores da experiência do mundo relativo, são frágeis. Todos eles. Para começar, o seu corpo físico é frágil. A definição dele, o modo dele atuar é extremamente frágil, né? Então, toda a experiência do mundo relativo ela tem esses dois aspectos. Os aspectos favoráveis e os desfavoráveis. Não dá para eu tirar nenhum deles. O que que faz você se mexer é a busca pelos aspectos favoráveis. Inerentemente, buscar o aspecto favorável, mantê-lo e procurar se completar nele tem aspectos desfavoráveis também. Inevitavelmente. Qualquer coisa. Não há negociação. Ah, como é que eu sei que não tem negociação? Observe. Veja se não é assim, né? Não é só
O Veda que fala isso, qualquer livro religioso vai te falar isso, a mesma coisa. Né? Olha, isso é limitado. Jesus não dizia, viva nesse mundo como se não fosse dele. O que que Jesus estava dizendo é que, na verdade, você não é desse mundo mesmo. Você não é desse mundo de materialidades, né? As materialidades passam por você, mas você não é isso. Você realmente não é desse mundo. Esse mundo está em você, mas você não é desse mundo, né? Cuidado, seja cuidadoso. Palavras muito fortes, né? Somos atraídos pela flor rosa na roseira, mas quando a gente vai pegar a flor, a gente tem que ter muito cuidado, senão a gente se espeta mesmo, né? Os espinhos estão sempre lá, à espreita, para te dar uma pinicada e dizer: olha, olha como é que é isso aqui, né? É isso, gente. Alguém quer comentar alguma coisa? Depois desses óbvios ululantes que a gente está lendo aqui para variar, eu vejo até um óbvio ululante, né? Reflitam, né? O discernimento vem por reflexão mesmo. A pessoa reflete. Isso é uma mente bem usada, né? O que fazer? Ah, procure uma instrução espiritual, né? Não tem jeito. Às vezes a melhor coisa da mente é deixar ela te deixar na dúvida mesmo. Por isso que a dúvida é uma função mental tão importante para o Vedanta, né? Naquela hora, naquele exato momento onde vem a dúvida, ela não precisa ser respondida. Mas o fato dela não responder nada abre campo para alguma coisa, pode abrir campo para o interesse, né, na verdadeira espiritualidade, né? O interesse na sua verdadeira natureza. Como Shankara diz no Bhaja Govinda, né? Quem é você? Né? De onde você vem? Sua esposa é sua? Pô, é óbvio, né? Ele disse, por favor, reflita sobre isso, irmão. Pense nisso. Reflita profundamente, né? Quem é você? De onde você vem? Sua esposa é sua? Quem é sua esposa? Do que você está falando? Né? Do que você está falando? O que é esse monte de palavras que você está usando? O que você está entendendo por elas, né? Isso é Shankara no Bhaja Govinda, né? Que é muito bonito mesmo. Não tem a doçura dos textos do Shankara, né? Bhaja Govinda é uma coisa mais dura, mais direta, mas é muito bacana também, muito bonito. É, ficou muito famoso por causa disso, porque é muito direto. Acho que vale até a pena ir publicando os versos, sabe? Uns dois por semana lá no grupo, né? Eles convidam a profunda reflexão. Acho que eu vou fazer isso. Eu acho que vale a pena. Acho que às vezes para a gente assim falta um pouco, né? Falta arrematar o discernimento, né? Quando o discernimento fica arrematado, o desapego é automático, né? Ele vem automaticamente. É isso aí, gente. Então, mais uma vez eu pergunto: vocês querem falar alguma coisa? Querem comentar alguma coisa? Vou contar. Um, dois, três. Pronto. Ninguém quer comentar nada? Então, o negócio não é comentar aqui nesse momento, né? É refletir mesmo, né? O Vedanta puxa muito pela reflexão profunda, né? Para refletir mesmo. Tá, joia. Então, gente, muito obrigado a todos vocês, a todas vocês. E vamos encerrar então por hoje, né? Vamos refletir. Quem puder ler Bhaja Govinda, por favor, leia. Por favor, leia. Especialmente os 13 primeiros versos, por favor, leia. Façam essa gentileza consigo mesmos. São versos belíssimos, belíssimos. Nunca vi uma coisa tão difícil e dura ser tratada de modo tão bonito, né? Mas é o que ocorre ali. É Shankara, é um gênio maravilhoso do nosso patrono, né? É um gênio espiritual total mesmo. Incrível. Bom, Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnat Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Obrigado, até a próxima. Tchau, gente. Boa semana para vocês. Leiam Bhaja Govinda, leiam Bhaja Govinda.